Agora você é um cara que viaja muito, não é? Eu vejo muita gente reclamando não, levantando assim, olha, o mercado católico tá muito difícil, não dá, as pessoas não chamam para viajar, para sustentar a missão e tal. E o Rodrigo não para de viajar, e o Rodrigo tá em todo lugar, e sai de uma viagem, vai para outra, tá na África, no outro dia tá no Brasil. Pessoal, tô indo para os Estados Unidos, olha, tô indo para tal lugar, do outro lado. Eu fiz, mas o Rodrigo não para, então não condiz o que muita gente fala em relação à missão. Aqui você agrega o motivo de você não parar, a forma como você enxerga o que fazer missão, você enxerga de um modo diferente, as coisas são diferentes, o modo como você conduz e também trata com as pessoas essas idas para as missões. O que você realmente pode dizer que tem ligação com tudo isso? Olha, a primeira coisa que eu posso falar é que eu acredito no chamado. Cara, foi 100 vezes para fora do país, velho? Contando tudo, né? Contando até as vezes que eu fui para Israel, né? Para peregrinação, Sim. né? Contando isso, provavelmente. Talvez se não foi isso perto, né? Nunca cheguei a contar. Uhum. Mas enfim, no Brasil a gente anda bastante também. Eu acredito muito no chamado de Deus, na minha vocação e na eleição. Deus me escolheu, eu sou um missionário. Só que assim, ó, claro que eu não sou perfeito, pelo amor de Deus. Claro. Qualquer pessoa pode vir aqui e falar meus defeitos. Mas eu sou missionário. Então eu já digo assim, ó, já tenho muitos problemas que me impedem de ir. Se eu for colocar mais, aí complica. Se eu for exigir hotel, certos valores, se eu for exigir o tipo de comida que eu vou comer, o tipo de estrutura que eu vou cantar, então de todo o coração, eu canto em qualquer som. E tem gente que me critica por isso. Ah, você não. Eu sou assim. Então eu vou em qualquer paróquia. Eu vou em qualquer evento. Eu não falo assim, daquele lá eu não vou. Desse nível pra cá, quantas pessoas tiver eu não vou. Eu vou. Então eu preguei um encontro final de semana agora em Vicentina, lá com os freis da Carmelitas, Mensagem do Espírito Santo. Mensagem do Espírito Santo. Então tinha 150 pessoas para o pastoral familiar. Acabou a energia da cidade, nós pregamos no Gogó. Então assim, o Frei Edson, um grande abraço para ele, maravilhoso. Tava lá, os freis, todos ajudando, todos, né? Tinha um frei até tocando. Olha, legal. Então assim, é missão. Eu penso assim, eu sou missionário, eu chego nos lugares, assim as pessoas me veem, assim eu me comunico com elas. Esta é a imagem que eu passo para elas. Talvez isso trouxe algumas consequências pro meu trabalho. Por exemplo, eu não sou muito chamado para shows como era antigamente. Talvez também porque passou um pouco, né? Vamos falar o que é verdade. Sim. Teve o tempo da banda Louvor e Glória, o tempo auge, claro que teve. Nós chegamos a fazer 18 shows por mês, 20 shows por mês, chegamos. Hoje não tem mais a banda Louvor e Glória. Hoje é Rodrigo, Daniel, né? Tem o Douglas, tem os missionários que a gente se organiza diferente, né? Grupos de missão. Então por exemplo, o Daniel hoje está nos Estados Unidos com o meu irmão. Então o Douglas está em outro lugar, estão fazendo missão espalhada. Eu estou aqui. Então hoje eu, por exemplo, não estou conseguindo estar aqui com a equipe porque eles estão em outro lugar fazendo outra missão. Sim. Então a gente vai atendendo as missões. Então a gente tem essa visão missionária nossa, né? Então nós enxergamos os eventos como missão. Então, é claro que a gente tem uma estrutura. A gente também, a palavra ministério para nós, esses dias o meu irmão do meio perguntou assim para mim, né? Nossa, eu não sabia que tinha feira católica, expo católico. Eu falei, tem muita coisa que vocês católicos não sabem. Que existe um profissionalismo. É verdade. Então, a palavra profissionalismo para nós aqui na igreja é ministério, né? Então assim, eu profissionalizei a missão. Então nós temos um escritório, uma casa, nós temos 2 pessoas trabalhando no marketing e design. Então tem alguém que trabalha na agenda, tem alguém que trabalha com a livraria nossa. Então lá tem funcionários, lá tem pessoas trabalhando, né? Tem pessoas que trabalham lá na venda dos produtos, né? Nos negócios. Então a gente tem nossas parcerias. Então assim, nós profissionalizamos. Para nós, então as pessoas falam assim, vocês vivem disso? Não, a gente vive para isso. Tem um pouco de diferença.
A gente vive tanto para isso que as portas vão se abrindo, né? Então não é buscar isso como modo de vida, é ter um modo de vida e exercer isso. Então a missão para nós é um modo de vida. Sim. Isso implica a gente ficar menos em casa, né? Porque de fato dos 30 dias eu fico talvez 7 em casa, 5, 7. Caramba! Todos os meses. Dos 30 dias você passa uma semana em casa. Uma semana. Já aconteceu de eu passar 2, porque, por exemplo, assim, tem compromisso em Marília, aí eu tenho compromisso perto, vou e volto. Mas geralmente, hoje, o nosso ministério tem sido bastante, sendo lá pro lado do Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, né? Ali aquela região do Centro-Oeste. Então, a gente viaja, às vezes não volta. Então, eu tenho um carro, então a gente viaja mais de carro, porque de avião você não tem essa possibilidade de vir em cidade em cidade. E a gente vem, por exemplo, lá de Cuiabá ou de Sinop, cidade em cidade. Então, a gente vem passando. Impressionante. Né? Então, fora isso, tem os eventos. Tem, sim, claro que tem. Então, a gente é chamado para grandes eventos? Tem os shows, tem shows de prefeitura, tem. Ainda existe a formação da banda Louvor e Glória. Inclusive o baterista é meu sobrinho, é o Lucas, né? Que é cantor também, que ganhou o festival do Evangelizar. Lá. Sim, eu vi. Lucas Ferreira. Que bom. Então ele é o baterista da banda, canta também. Minha família é bem envolvida, né? Então a gente trabalha junto. Seu filho já tá grande também. Tem um jovem, né? Que já é o quê? Já tem uns 10? 10. 10 anos. 10 anos. Eu vi ele foi para os Estados Unidos com você esses dias, né? Foi. Então assim, eu acredito que quando a gente fala de porta fechada para missão, depende muito, assim. Por exemplo, eu hoje não prego só para espiritualidade carismáticas. Então eu prego também para espiritualidades mais conservadoras, encontro de ECC, pastoral familiar, para grupos de jovens. Por exemplo, esses dias eu estava pregando os 50 anos da pastoral familiar da cidade de Mococa. Maravilha. Então assim, a gente abraçou a missão. Então a gente faz missões populares, né? Essas missões que juntam os padres e eles vão bater de porta em porta, evangelizar. Como era a evangelização 2000, a gente conserva isso. Então, por exemplo, tem um padre, ele está hoje em Limeira, na paróquia Jesus Cristo Bom Pastor. Nós fizemos um tríduo lá, na festa do Bom Pastor agora. Ele conheceu a gente lá quando ele estava em... esqueci o nome da cidade, que está no interior de São Paulo também, onde ele estava, falou, vocês ficaram uma semana lá, batendo de porta em porta, evangelizando. Então, assim, tem o que fazer. Agora, a gente já é nichado. Se você ainda nichar mais ainda... Nichar o nicho, aí fica difícil. Porque se você nichar o nicho, falar assim, ó, eu não vou lá, eu não vou se eu não puder, por exemplo, fazer isso. Eu não vou se não for tal hotel. Eu não vou se não for por esse valor. Agora, diga-se de passagem, é bom a gente falar isso aqui como testemunho, a minha vida e a vida das pessoas que moram comigo são bem estruturadas. Eu tenho casa própria, eu vivo bem, minha família é bem abastecida, porque senão dá a impressão que a gente é um lunático, alucinado. E não, a minha vida, porque as pessoas às vezes se assustam, eu quero ir na sua casa, vai lá na minha casa, vai encontrar uma casa de uma pessoa normal, de um trabalhador. Sim. Eu tenho a minha casa, minha dignidade, né? Minha família come bem, dorme bem, vive bem, meus filhos estudam e tal. Então é uma família de um trabalhador brasileiro, né? Então a gente conseguiu. Então, por exemplo, nós temos uma empresa que chama, né, Ferreira e Gonçalves Produções Artísticas, que promove, né, essas coisas todas. Mas tudo ligado 100% à evangelização. Não é nada assim, por exemplo, alguém me convidou esses dias, o pessoal da TEOS, da TEOS, de sistema. Dos sistemas eclesiais. Exatamente. Fui lá dar uma palestra, porque é uma empresa, né, católica, com o seu Geraldo maravilhoso, católico. Fui lá dar uma palestra. Aí falo de Deus, canto e tudo mais. Acontece isso também. Tem muitas empresas, como o seu Aguinaldo Moreira, lá de Goiânia, né? Que é um grande empresário do Hiper Moreira. Então ele faz, por exemplo, retiros dentro do hipermercado. Dentro do hipermercado. E ele é o maior benfeitor hoje nosso. Olha. Então tem, por exemplo, pessoal lá de Santa Catarina, pessoal da Lucila, lá, o pessoal lá de Brusque. Então, que ajuda a gente, pessoas que a gente, quando, né? São grandes empresas que também levam a gente para falar, para cantar. Então, eu já cantei e preguei na Coamo, lá no Grupo Chamas do Mato Grosso do Sul. Momentos dentro da empresa, mas de evangelização mesmo, de contar essa história isso aqui. Isso é muito bom, aqui. É legal. Universidades, a gente faz demais, né? Semanas pedagógicas, a gente participa demais, de prefeituras. Então, secretarias que chamam a gente,
Mas para fazer esse momento, eles querem que conta essa história, que fala da Érica, que canta Só Temos Hoje, que canta Só um Milagre, e a turma gosta. E naquele momento, claro que, né, você está num ambiente mais eclético, né? Então você tem uma linguagem mais abrangente, claro, né? Mas acontece muito isso com Louvor e Glória também. Maravilha. Então, por isso que você vê talvez a gente viajar tanto, porque a gente está em muitos ambientes, Sim. né? Por isso que a gente também entende que tem paróquias que não conseguem, né, ter um valor para levar a gente, mas a gente tem essas pessoas. Sim. Eu tenho hoje, por exemplo, os Amigos da Boa Semente, que o Fábio faz parte. Esse aqui é um grande parceiro nosso. Essas pessoas, Amigos da Boa Semente, com a ajuda que eles dão para nós, nos favorece de ir em muitas paróquias que não podem pagar a gente. Olha que maravilha, Então, cara. eu vou falar uma coisa para você. Eu só consegui ir para a África e ficar 12 dias na África graças aos Amigos da Boa Semente. Caramba. Porque não é fácil você ficar 12 dias num lugar e você não tem o recurso para trazer. Tudo bem, eles pagaram minha passagem, mas você vem sem recurso. Isso. E nem eu aceitaria, imagina. Então, poxa, até a gente se profissionalizou. Isso é muito bom. Né? A gente tem um ministério. Então, não tem nenhum problema. Os Amigos da Boa Semente, eles recebem conteúdos exclusivos nossos. Sim. Né? Quem quiser se tornar amigo, é fácil, entrou ali no... O site é como? Tá no perfil lá no Instagram. Instagram. Rodrigo Louvor e Glória. Certo. Por ali, a pessoa consegue entrar, se cadastra, né? Tem um aplicativo, Rodrigo Ferreira de celular, e aí tem uma área do aplicativo que só os Amigos da Boa Semente entram, né? Que maravilha. Os cadastrados. Então aí, é legal. A gente consegue, graças aos Amigos da Boa Semente, tem pessoas do Japão, dos Estados Unidos, aqui do Brasil. Nós conseguimos ir a muitos lugares que a paróquia às vezes não consegue, né? Por exemplo, nós estivemos em alguma paróquia esses dias, patrocinada pela Teos. Olha que coisa. Não é legal isso? Muito. Uma empresa patrocina o missionário. Ó, aquela paróquia está precisando lá, mas eles não têm como levar. Exatamente. Boa ideia, muito bom. Então a empresa vai e patrocina a gente ir. Porque para ter estrutura, para você ter um bom violão, um bom som, um bom microfone. Precisa. Porque senão você não consegue fazer o trabalho, né? Então assim, embora hoje a gente tenha a nossa estrutura, então eu penso assim, todos os missionários têm que pensar um pouquinho sobre a sua vocação, sobre o chamado e sobre a seara que Deus colocou você, que Deus mandou você. É isso mesmo. Né? Então pensa assim, ó, se eu quero de repente cantar, será que eu não estou escolhendo demais aonde cantar? Eu não tô afirmando, porque eu não sei, né? Sim. É uma pergunta, é uma reflexão, né? Será que eu não estou talvez pondo condições que de repente só alguns lugares eu vou conseguir ir, né? Mas eu sou bem assim, Guto. Eu estou há 30 anos como missionário completo esse ano. Eu não quero estar onde o outro está, não tenho nenhuma vontade de... ninguém te chama para aquele evento, ninguém... Porque, assim, o Brasil é muito grande. É um continente, né? Você acabou de me falar de um evento maravilhoso que eu nunca fui. Crescer, né? Campina Grande, vamos levar o Rodrigo lá, tem que ir lá. Você vai. Você falou que a minha música toca lá. Toca lá direto, né? Todo ano. Tem muita coisa que eu não conheço ainda, que eu não fui. Tem muito lugar, muita... Então eu penso que as missões estão acontecendo, de verdade. O que eu estou falando aqui, ó, esse ano, se alguém ligar para mim, eu não tenho mais data para 2023. Então a gente começou a agendar já para 2024. Mas por que isso? Porque também a gente tem esse trabalho de voltar no mesmo lugar. Sim. Por exemplo, lá em Goiânia, onde você vê que eu vou muito, no Padre Luiz Augusto. Então todos os meses eu tô lá. Todos os meses. Às vezes, quando não tô lá, né, no mês, então é porque eu tô fora do país, igual o mês que eu fui na África, não deu para eu ir. Mas geralmente todos os meses. Agora, segunda-feira, tô indo para lá para o Pentecostes. Aí a semana toda. Entendeu? Então, é uma paróquia que eu volto lá frequentemente. Como outras paróquias, lá em São Carlos, com o Padre Jonas. Realmente é uma missão, né? Uma missão que vai tendo uma recorrência, né? Vai tendo uma recorrência. Então a gente também tem esse lado de formação. Isso, é o que eu lado ia falar. Pregar. É a pregação, é a formação. A música. Né? É claro que essa paróquia, como o padre querido, Padre Reginaldo, lá de Lins da Catedral, sempre vou lá no SOS dele. Agora vai ter o show do padroeiro, ele vai levar a banda. Então, você percebe? Uma coisa vai puxando. Exatamente. Olha...